Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Nesta tarde do dia 18 de maio de 2025, quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com a boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a irmã Lídia Faria Duarte. Desejamos a todos uma ótima recepção, que as bênçãos de Deus alcancem vossas vidas e as vidas de todos os seus familiares. Estamos iniciando a nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta. Mercê da bondade de Deus e da inspiração do Espírito Santo, estamos há mais de 5 anos levando esta mensagem de salvação, de cura divina, de batismo com o Espírito Santo e da breve volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. A nossa live, cujo tema central é Jesus Cristo, a verdade que liberta, está baseada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, quando o Senhor Jesus Cristo expressou as seguintes palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permitindo Deus hoje, pela sua graça, pela inspiração do Espírito Santo, iremos transmitir-lhes uma rápida e breve mensagem acerca do arrebatamento da igreja. Gostaríamos de ler a santa e augusta palavra de Deus no Evangelho escrito por João, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler apenas o versículo 3, quando Jesus expressou a seguinte mensagem: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Meus amados e queridos irmãos, vemos manifesto os 3 ministérios da palavra do Senhor Jesus. O ministério da consolação. Em João 14, Jesus está consolando os seus discípulos, que mais tarde formariam o seu colégio apostólico. Inicia João escrevendo no capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou-vos preparar lugar. E se eu for, meus amados e queridos irmãos, há muitos que entendem esse versículo, se eu for para o céu. Não foi. Jesus não estava dizendo se ele for para o céu, pois quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, Jesus disse ao doutor Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Vemos aí que essas passagens nos falam, Jesus fala do seu estar, ou seja, o verbo está no presente do indicativo. O versículo 3 do capítulo 14, Jesus disse: se eu for. Ele não estava dizendo se eu for para o céu, mas esta condicionante, Jesus está dizendo se eu for para a cruz, porque foi na cruz que Jesus ganhou por nós
o direito da salvação. Não foi pelo simples fato dele ser filho de Deus, não foi pelo fato dele deixar os seus 13 mantos na glória e vir à terra, não foi pelos milagres que ele realizou na terra, curando, dando vida, ressuscitando mortos, não. Mas aonde Jesus conquistou para nós um lugar nas mansões celestiais, Jesus conquistou por todos nós, por toda a humanidade, na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, se eu for, é se eu for para a cruz. Nós encontramos quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ali orando, e quando voltou encontrou seus discípulos dormindo. Vemos que Jesus orou, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha própria vontade, mas a tua vontade. Jesus, como homem, sentiu todas as reações que nós sentimos como homens, mas sem pecado. E Jesus, nesta oração, a Bíblia diz-nos que ele orou com tanta instância que o suor do seu rosto se tornou em gotas de sangue. Mas Jesus, ele não autocondicionou a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Contudo, não se faça a minha própria vontade, mas a tua vontade. Jesus, meus amados e queridos irmãos, não nasceu para viver, mas ele nasceu para morrer. Morrer para que a humanidade fosse salva. Não havia quem pudesse salvar-se. A religião não poderia trazer a salvação. Quantos e quantas vezes Deus ordenou aos homens que fizessem alguma coisa em prol da sua situação espiritual, e os homens sempre falharam. E a Bíblia diz-nos que Deus, olhando o céu, aqui a terra, não viu um justo sequer. E por isso o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3 e versículo 16, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Jesus fala, se eu for, é se eu for para a cruz, que foi na cruz que Jesus ganhou-nos a salvação. Como diz a santa e augusta palavra do Senhor, que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, é vida com abundância. Jesus disse, está registrado em João capítulo 10 e versículo 10, o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A salvação é a vida com abundância. Somente Jesus pode nos dar esta vida com abundância. Na cruz do Calvário, ganhou-nos o direito da salvação. Glorificado seja para sempre o seu santo e augusto nome. Como diz o hino 15 da nossa harpa cristã, foi na cruz, onde um dia Jesus Cristo deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados, queremos falar do arrebatamento. O que é em si o arrebatamento da igreja? Nós encontramos várias passagens bíblicas de Jesus falando acerca do arrebatamento da igreja. Os evangelhos sinóticos,
Mateus capítulo 24, nós vemos 51 versículos, Jesus ensinando os seus discípulos acerca de tudo aquilo que haveria de acontecer. São Mateus capítulo 24, nós encontramos em São Marcos capítulo 13, Marcos declina-nos 37 versículos. E o Dr. Lucas, no seu Evangelho, ele fala-nos também sobre este mesmo tema. São Lucas capítulo 21, contém 38 versículos. O versículo 28, no capítulo 21 de Lucas, Jesus disse aos seus discípulos: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças para o alto, porque a vossa redenção está próxima. O que Jesus está falando? Jesus está falando de tudo aquilo que haveria de acontecer. Guerras, rumores de guerras. Nós sabemos que houve centenas e centenas de guerras. É mistério nós declinarmos as duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi travada no ano de 2000, ou melhor, do ano de 1914 a 1918. Depois, a Segunda Guerra Mundial, com duração de 6 anos, de setembro de 1939 até setembro de 1945. Diz-nos a história que entre 50 a 70 milhões de pessoas perderam a sua vida na Segunda Grande Guerra Mundial. Jesus falou de guerras, Jesus falou de fomes, quantas pessoas passando fome. Nós temos visto aí vários países, maiormente os países africanos, onde crianças estão padecendo de fome, onde pessoas estão morrendo de inanição, morrendo por falta de alimentação. Tudo isso está previsto na palavra de Deus. Nós estamos contemplando os sinais que Jesus predissera para os seus discípulos. Tudo está a mostrar-nos que muito breve Jesus virá arrebatar a sua igreja. Será o dia mais alegre para aqueles que forem arrebatados, porém, será o dia mais triste para aqueles que ficarem aqui. Principalmente para aqueles que conhecem a palavra de Deus, para aqueles que experimentaram a graça de Deus, para aqueles que foram salvos, seus pecados perdoados, seus nomes escritos no livro da vida, e por circunstâncias deixaram a casa do Senhor, afastaram-se, estão preferindo servir ao mundo, servir a Satanás e a carne. Mas nesta tarde nós queremos dizer-lhes, através dessa rápida mensagem, uma mensagem de ânimo. Nós não queremos julgá-los em hipótese alguma. Não queremos que vocês sejam lançados no inferno, não. O Senhor, Ele não tem prazer nas pessoas que se perdem, mas o Senhor tem prazer naqueles que são salvos. A Bíblia nos diz que Deus tem prazer no seu santo, quando Ele morre e deixa o invólucro desta vida, que são os nossos corpos, e parte para a eternidade. Deus, Ele tem um prazer imenso de dar a estas pessoas alegria, de dar a essas pessoas o ânimo e a paz. Nós vivemos neste mundo, quantas pessoas que possuem muitas riquezas, muitos bens,
mas ao partir para a eternidade não leva absolutamente nada. Se a salvação custar 1 centavo, quem poderá pagá-la? Absolutamente ninguém poderá pagar a sua salvação, porque tudo, absolutamente tudo, ficará nesta terra. Mas Jesus, Ele veio para trazer a salvação, Ele veio para trazer a libertação. E Jesus, Ele não virá de um modo sem quaisquer explicações, mas estas passagens que nós citamos nos evangelhos sinóticos, São Mateus capítulo 24, São Marcos capítulo 13 e São Lucas capítulo 21. Mas Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças para cima, olhai para cima, é para cima, não é para esta terra. Não vamos olhar para as pessoas. Quantos têm olhado para pessoas que estão caídas na fé? Quantas pessoas que dizem: afastei-me da igreja porque fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Não, a Bíblia não diz que é para nós olharmos para as coisas desta vida, para olharmos para os outros, mas a Bíblia diz olhar para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem sabe você está afastado da igreja, você que participou de muitas bênçãos do Senhor, quem sabe você que foi batizado com o Espírito Santo, que glorificou o Senhor com línguas estranhas, você que muitas vezes foi usado pelos dons de profecias, você que foi uma bênção. Não quero dizer que você está desviado, eu não gosto de usar estas expressões, mas você está afastado. Volte, meu irmão, não olhe para A nem para B. A Bíblia diz, a sua santa e augusta palavra no livro do profeta Isaías, para nós não olharmos nem para a direita nem para a esquerda, mas nós, quando acontecer muitas coisas, levantemos as nossas cabeças para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Jesus muito breve virá arrebatar a sua igreja. Tudo está a mostrar-nos que muito breve Jesus vai arrebatar a sua igreja. Quem sabe hoje? Hoje é o penúltimo domingo do mês de maio de 2025. Hoje é dia 18 de maio. Quem sabe hoje é o último dia da igreja na face da terra, mas você pode perfeitamente voltar-se para o Senhor. E você que está no mundo dominado pelas drogas, dominado pelos vícios, dominado por Satanás, Satanás está sempre arquitetando alguma coisa para tirar os olhares de Deus. As pessoas estão adorando coisas inanimadas, coisas que não têm quaisquer valor. Mas nesta tarde, olhe para Jesus. Eu não estou pedindo para olharem para um Jesus crucificado, não. Não um Jesus sem vida, que em muitos lugares está lá Jesus pendurado, Jesus morto, não. Mas olhe para Jesus, aquele que foi crucificado, foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à direita do Deus Pai intercedendo por nós. Jesus virá buscar-nos. Precisamos estar atentos. Nós sabemos que quando nós viajamos, mesmo pelas estradas, na cidade, sempre tem ali os sinais, né, a indicar-nos. E tudo aquilo que está acontecendo hoje, todos os acontecimentos estão nos mostrando o arrebatamento.
há 74 anos. Hoje eu tinha 5 anos quando eu vi pela primeira vez o pastor de saudosa memória, o pastor Luiz Faria, na Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita do Sapucaí, pregando: Jesus virá buscar a sua igreja. 74 anos fluíram, passaram, mas a esperança é uma esperança que não morre. Não estamos olhando para os homens, não. Nós não estamos olhando para as coisas dessa vida, mas estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nesta tarde nós estamos a transmitir-lhes uma mensagem de ânimo. Infelizmente, nós temos mais de uma igreja desviada. Quantas vezes no meu escritório, do meu trabalho, quantas vezes conversando com as pessoas, e sempre elas dizem: pastor, eu fui da igreja, agora estou fora. Mas eu sempre procuro orientar as pessoas, dar-lhes um conselho da palavra, orar pelas pessoas. É verdade, até mesmo em situações difíceis que as pessoas se encontram, nós oramos pelas pessoas. Nós não somos nada, somos meramente servos do Senhor. Jesus é aquele que está a usar-nos para que nós possamos transmitir esta mensagem. Muito breve Jesus Cristo voltará. Está você preparado para recebê-lo? Está você preparado para dizer: ora vem, Senhor Jesus? Esta vida é uma vida de decepções, é uma vida de lágrimas, é uma vida de tristezas, mas muito breve nós vamos deixar esta vida. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olhamos para os escritos do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58, nós encontramos o apóstolo dando uma mensagem para a igreja de Corinto, dando uma mensagem maravilhosa. Eis vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Jesus breve virá. Busquemos ao Senhor, oremos, jejuemos, vamos meditar na sua santa e augusta palavra, para estarmos preparados e para que de uma maneira uníssona possamos dizer como o apóstolo João em Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus, aleluia. Jesus é sempre maravilhoso.
Como é bom, meus amados e queridos irmãos, sentimos a real presença do Senhor. Louvado seja sempre o seu santo e adorado nome. Vamos ouvir umas estrofes do hino 300 da nossa harpa. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem. Glória a Deus, este hino 300 da nossa harpa, um hino maravilhoso. Nós queremos enviar aqui uma saudação toda especial a todos que estão conectados conosco, nós agradecemos. Minha filha Késia, o meu genro Luiz Fernando, estão conectados conosco ali na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Um abraço para vocês. O André, a Hélida e o Benício, meu netinho, ali, São José dos Campos. Quero mandar um beijinho todo especial para o Benício. Benício, você é um menino muito lindo, muito inteligente. Você é uma bênção extraordinária. O vovô Bazuca te ama muito e a vovó Baixinha também. Um grande beijinho para você, que Deus te abençoe, que você continue sendo este menino muito abençoado, muito inteligente, tá bom? Deus abençoe. Nós temos também o nosso irmão Luiz Mateus Martins, irmão, nosso irmão evangelista. Deus tem usado o irmão de uma maneira toda especial. Parabéns pelo nascimento do seu filhinho, né? Bênção de Deus, Deus abençoe, parabéns, que Deus continue abençoando grandemente o irmão e todos os seus familiares. Também tenho a satisfação de anunciar aqui a minha cunhada Zilda, lá do sul de Minas, na cidade de Itapeva. Ô Zilda, Deus abençoe você, Deus abençoe meu mano Toninho, todos os seus familiares, viu? Que Jesus abençoe vocês de uma maneira toda especial. Nós queremos também mandar um parabéns muito especial para minha neta primogênita, a Maria Fernanda e o Otávio. Hoje eles estão completando 1 ano de casados. Deus abençoe você, Fernanda, o Otávio. Vocês formam um casal muito bonito, muito lindo, viu? Que Deus abençoe e receba o nosso abraço, o abraço também
da vovó, viu? Deus abençoe grandemente vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje vocês estão completando bodas de papel, né? Um ano de casado. Deus abençoe grandemente, de uma maneira toda especial. Nós vamos, meus amados irmãos, agora orarmos pelos doentes, necessitados. Vamos abençoar as pessoas em nome de Jesus, porque Ele disse que nós pregaríamos a palavra e que os sinais seguiriam. Você que está doente, você que tem um problema, você que precisa de uma bênção de Deus, nesse instante, receba aí a bênção do Senhor, receba aí o toque de Deus. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste na tarde deste domingo de anunciarmos a mensagem da Tua palavra. O Senhor é aquele que salva, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida. O Senhor é aquele que dá uma vida de esperança. O Senhor é aquele que realiza milagres extraordinários. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado nas vidas. E o Senhor é aquele que cura as enfermidades incuráveis, porque o Senhor é o médico dos médicos. No Teu nome, Jesus, em Teu nome, segundo a autorização, o poder e a graça da Tua palavra, nós expulsamos todo o mal, do alto da cabeça, a planta dos pés, enfermidades na pele, enfermidade nos olhos, na cabeça, enfermidade nos ossos, pressão alta, pressão baixa, diabetes, essa enfermidade terrível que não tem cura, mas em nome de Jesus, nós repreendemos agora esta doença terrível. O pâncreas funcione normalmente, lance na corrente sanguínea o suco pancreático e normalize a glicemia dessa pessoa, em nome de Jesus. Toda e quaisquer enfermidades, enfermidade no estômago, enfermidade no sangue, seja agora repreendida em nome de Jesus. Nós oramos também para as pessoas que estão, Senhor, vitimadas do câncer, em nome de Jesus, repreendemos a enfermidade do câncer. O Senhor cura, Senhor, os cancerosos, o Senhor cura os diabéticos, o Senhor cura aqueles que a medicina não tem solução e nem cura, em nome de Jesus. Vai recebendo a graça, o poder do Senhor. Também, ó Pai, os problemas insolúveis nas pessoas, em nome do Senhor Jesus, nós agora determinamos a solução dos problemas. Quantos problemas, Senhor, que muitas vezes nós mesmos, os advogados, não temos condições de resolvê-los, mas estende as Tuas mãos agora. Senhor, resolva todo e quaisquer problemas, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba a Tua bênção, receba a Tua vitória. Você que está desempregado, receba a bênção do emprego, a porta aberta, em nome de Jesus. Nós agora determinamos a Tua bênção. Abençoa todos os irmãos que estão conectados conosco, Pai. A minha cunhada Zilda, abençoa. Meu mano Toninho, o irmão Luiz, Mateus Martins, continua usando o Teu servo, abençoando de uma maneira maravilhosa, abençoando a sua família. Senhor, te pedimos a favor também dos meus filhos, da Késia, do André. Pedimos a Tua bênção a favor de todos aqueles, Pai, que venham, Senhor, participar desta live, que venham, Senhor, ver esta live, ouvi-la e vê-la também, Senhor. Jesus, abençoa no Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando aqui ao final da nossa live, permitindo Deus, retornaremos domingo próximo vindouro, dia 25 de maio, né, que é o último domingo do mês. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a minha esposa, que sempre está aqui ao nosso lado, nos ajudando em tudo. Deus abençoe
no nome de Jesus. Uma semana abençoadíssima a todos. Fiquem com o Senhor Jesus, porque ficar com Jesus é ficar com a sua bênção, no seu santo e adorado nome. Amém.